Pode ser, irmãos. Quero, nesse culto de missões, louvar o nome do Senhor por nós estarmos uma vez mais reunidos neste lugar. Ontem os irmãos foram ministrados aqui, o Ministério de Música, o de Artes também, né, presbítero Nazim? Hoje pela manhã os irmãos também foram ministrados uma palavra de Deus. E agora nós estamos aqui. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma direção para o seu coração. Uma palavra que dá sentido para a vida. Uma palavra que pode trazer cura para a sua alma. Uma palavra que pode te dar uma direção e te dar um sentido para a sua vida cristã e a sua vida que você tanto busca. Quero convidar você para abrir sua Bíblia, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, verso de número 16. Mateus capítulo 28, verso 16. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos, vai para frente um pouquinho, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, verso de número 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém. Essa mensagem tem como título: Chamados, vocacionados e enviados.
chamados, vocacionados e enviados. Esse último texto que nós lemos de Marcos, capítulo 3, verso 13, é muito claro para nós. Esses três assuntos: o chamado, a vocação e o envio de Jesus. Jesus está começando o seu ministério. Ele já havia feito alguns sinais e o povo está seguindo ele. E diz o texto de Lucas, capítulo 6, verso 12 ao 16, falando sobre esse mesmo acontecimento. Mas o Lucas traz alguns relatos. Ele diz que Jesus subiu para o monte e orou, presbítero Ocha, a noite inteira. A noite inteira orou a Deus. E depois, então, ele chamou os seus. E Marcos diz que Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Chamou a si aqueles que ele quis. Jesus chama pessoas. Jesus chama pessoas em oração. Eu penso que quando Jesus sobe naquele monte e ora a noite inteira, orando pelos seus, que ele iria ser os seus apóstolos, e eu penso que não só por eles, mas orando por mim e por você, porque você sabe disso. Porque você sabe que Jesus era perfeitamente homem, mas também perfeitamente Deus. E eu penso que lá do alto, o texto diz que num monte, um lugar alto, Jesus estava orando. Ei! Lá do lugar alto, Jesus viu a sua vida e te chamou. Jesus chamou você porque Jesus chamou os seus discípulos. Diz o texto, Jesus subiu ao monte e chamou a si. Chamou a si. Jesus chama homens, Jesus chama mulheres para perto dele. Quem te chamou foi Jesus. Eu penso que naquele dia Jesus viu a sua vida, orou por mim e por você, não somente pelos seus discípulos, a noite inteira, orando. E quando ele desce, primeiro ele chama em oração. Irmãos, primeiro ele chama os seus discípulos em oração. Ele ora pelos seus. E depois ele desce e vai buscar cada um, aonde cada um está. Aleluia, glória a Deus. Jesus te chamou e foi te buscar lá onde você estava. Lá no lugar onde você estava. Não foi você que buscou Jesus, não foi você que encontrou Jesus. Foi Jesus que te encontrou lá onde você estava. Foi Jesus que te buscou onde você estava. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a parábola, eu vejo essa explicação como se fosse a explicação da parábola das 100 ovelhas perdidas. Eu fico pensando aqui Jesus vendo, e Jesus agora naquela oração contando suas ovelhas, e de repente ele conta e vê que está faltando uma, então ele vai orar pela essa uma, mas depois que ele ora, ele desce e vai buscar essa ovelha onde ele está. Jesus foi aonde cada um dos seus discípulos estava. Cada um deles. Cada um deles. Cada um deles, Jesus foi lá onde eles estavam. Jesus não orou por eles, e lá daquele monte os discípulos vieram até ele, e eles disseram: não, mestre, o nosso coração está queimando, e nós ouvimos uma voz lá onde nós estávamos, lá no nosso barco, lá cobrando imposto, então nós viemos até esse monte. Não, não diz isso. Diz que depois de Jesus orar por eles, que ele desce e vai buscar cada um, lá no lugar onde eles estavam, um por um,
chamando um por um. Jesus te chamou aonde você estava. E se você está aqui nessa noite e não ouviu o chamado de Deus, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele está te chamando pelo teu nome para mudar a sua história e mudar a sua vida. Ele chama pessoas. Jesus chama pessoas para si. E chamou para quê? O texto diz: e vieram para junto dele. Aleluia, glória a Deus. E vieram para junto dele. Jesus chamou as pessoas para perto. Jesus chama para perto dele. Porque se nós olharmos hoje esse time, os 12, nós sabemos o que deu certo. Mas naquele dia, todos olhavam e viam que eram homens simples, a maioria pescadores, homens que você não vê a história deles, não vê a linhagem familiar deles, homens que você não vê que vieram parentesco de sacerdotes, de reis, você não sabe a história, homens simples. Se nós estivéssemos naquele dia e olhássemos aquelas pessoas, diríamos que não ia dar em nada. Mas nós sabemos que foram homens extraordinários. Sabe por quê? Porque eles não eram homens extraordinários, porque eles estavam do lado de um homem extraordinário que é Jesus Cristo. Por isso, eles se tornaram homens extraordinários que influenciaram o mundo inteiro, porque vieram para perto de Jesus. Jesus chama, Jesus busca, e Jesus traz para perto. E Ele trouxe os seus discípulos para perto, e ensina eles. 3 anos, ensinando eles. E eles aprendem a depender de Jesus. Estão com Jesus. Estão aprendendo de Jesus e com Jesus. Estão aprendendo de Jesus e com Jesus. Estão aprendendo de Jesus ser manso. Estão aprendendo de Jesus ter fé. Estão aprendendo com Jesus sobre o reino dos céus. E note na listagem desses homens, que talvez você leu aí na sua Bíblia, tem algum desses que parece que você nem sabia que era um dos apóstolos, não é verdade? A gente lembra do João, quem mais? Do Pedro, quem mais? Tiago, o Judas. É 12. É 12, gente. Não é só 3, 4 não. É 12. Diz aí que tinha o Zelote, o Simão Zelote. Zelote era um grupo religioso que queria libertar Israel da força de Roma. Era um grupo esquerdista, que usava métodos até não convencionais. E a Bíblia diz, e o escritor Marcos faz questão de relatar, Simão, o Zelote. O Zelote. Zelote não é sobrenome. Era um grupo religioso. Observe isso que eu estou te dizendo. Talvez alguns desses parece que a gente nem conta. Outros parece que a gente nem colocaria no time. Mas me ouça. É isso que o diabo muitas vezes faz na sua mente, crente. Colocando na sua mente que você não é capaz, que você não pode,
que você não tem ministério, que você não é nada, que você não é ninguém, mas cada um desses homens foram importantes na obra que Jesus fez e foram contados como apóstolos. Você vai ser contado naquele dia como um daqueles que Deus chamou e que Deus vocacionou e que Deus enviou. Talvez o seu nome não vai ser contado nos livros de histórias ou do avivamento bíblico, mas lá nos céus, aquele que te chamou, ele marca o seu nome, porque ele te vocacionou para isso. Então Jesus chama, e Jesus então agora vocaciona os seus discípulos. O que é vocacionar? É convocar. Diz o texto, o verso 14, escolheu 12, designando-os. Deus vocaciona. Primeiro Deus chama. Primeiro Jesus chama para perto. Vem aqui, deixa eu te ensinar uns negócios. Chega aqui perto. Eu vou te ensinar a você ser humilde. Eu vou te ensinar a você ter fé. Eu vou te ensinar umas coisas sobre oração. Vocês não sabem orar, eu vou te ensinar como é que ora. Ore assim, Pai Nosso. Eu vou ensinar um negócio para vocês aqui. Vem para perto. Vem para perto. E a gente vai aprendendo. Mas conforme a gente aprende, porque quando Jesus chama alguém, ele vocaciona essa pessoa, e muitas vezes a gente não tem ideia na onde isso vai dar. Ei, os discípulos não tinham ideia no que iria dar. E eu penso, pastor Marinho, que mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, ainda eles não tiveram ideia da dimensão que aquela mensagem deles, por meio de Jesus, se tornaria. Isso é o que penso. Mas quando eles foram chamados, eles não tinham ideia. Eles queriam restaurar o reino de Israel. Eles pensavam que a mensagem era ali, era naquele instante. E Jesus, não, vem para perto, gente. Vocês não estão entendendo nada, mas vem para cá. Vocês não estão entendendo, mas tá bom, vem para cá, chega perto. Chega aqui, vem aqui. Sabe por quê? Porque Jesus orou a noite inteira por eles e viu. Jesus viu o que ele se tornaria. Jesus está vendo o que você vai ser. Hoje está dando trabalho. Hoje tem que dar umas arrumadas, um negócio, outro, mas Jesus não está se importando com isso. Jesus está dizendo, não, eu vou trabalhar. Aquela mensagem que o pastor pregou, eu não sei se vocês se lembram disso, lá no Chapadão do Céu. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Está trabalhando no que, gente? Na vida de pessoas. Os céus, a terra, Ele já fez. Todas as criações, aquele trabalho Deus já fez. A nova Jerusalém está preparada para os santos. Então, no que Deus está trabalhando em pessoas. Em pessoas que Ele chamou. Em pessoas que agora Ele vocacionou. Ele chamou. Ele convocou essas pessoas. Para quê? Para um trabalho específico. Porque a vocação é individual. O chamado de Deus para a sua vida é pessoal e individual. Porque eu queria ser um voluntário. Pode ser. Em uma ONG você pode ser um voluntário. Em uma instituição você pode ser um voluntário. Mas no reino Deus trabalha com vocacionados, é com pessoas que foram designadas para esse serviço, porque no reino todos são servos desse rei. Os homens fazem ídolos, faz artistas gospel, pastores, super estrelas,
Mas o trono, existe alguém sentado neste trono, e esse é Jesus Cristo, e nenhum homem pode sentar nele. Neste reino não existe espaço para voluntários, porque nesse reino todos são servos, e todos estão nivelados para ser servos. Eu sou voluntário, eu vou quando eu posso, eu vou quando eu quero. Hoje eu estou com vontade, eu vou. Não, amanhã eu não estou com vontade, eu não vou. Hoje dá, eu não vou. Se der, eu faço. Se me cobrar muito, eu deixo. Não arrocha, não. Porque se arrochar, eu vou embora. Voluntário. Deus trabalha com pessoas que foram chamadas, vocacionadas, e que foram vocacionadas para ser servos, porque é possível. É possível ser um líder e não ser servo. É possível ser um presbítero e não ser servo. É possível ter um título e não ser servo. E quando perde o título, perde todo o serviço. Por quê? Porque não era servo. Serviu o título. Mas é impossível ser um servo e não servir o Rei dos Reis. É impossível. É impossível ser servo e não servir. Fala, não, Senhor, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo, eu quero servir, eu quero... E eu vou por onde eu vou começar, por onde eu vou começar. Note o chamado de Pedro. Note o chamado de Pedro. Jesus vai lá. E Pedro havia pescado a noite inteira. A noite inteira estava ali lavando as redes. Quer saber? Eu vou embora. Não pescamos nada, eu vou amanhã, irmão Daniel, vou para casa. Decepcionado, triste. Eu penso, era o sustento dele. Daí vem alguém caminhando, alguém que havia orado por ele. O nome de Pedro estava na boca de Jesus. Eu vou buscar esse cara. Jesus está chegando. Pedro, me empresta teu barco. O barco de Pedro se torna um altar. Era pouca coisa. Ele poderia falar, não, pegou outro barco, vai procurar outra coisa, vai. Mas ele empresta o pouco que ele tinha. Ele empresta para Jesus. E aquele barco se torna um altar. E depois daquele dia, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma, por uma escolha e uma resposta que ele deu para Jesus. O que você está querendo dizer? Deixa eu ilustrar isso para você. Tem um copo jogado no chão, todos passam e ninguém vê, mas o Senhor abriu teus olhos para ver aquele copo. E ninguém está vendo o copo no chão, mas você está vendo, e aquele copo está te incomodando. Você pensa, ninguém vai pegar esse copo? Ninguém vai pegar? Você tem duas escolhas: ou pegar o copo, ou sair dali murmurando e dizendo, ninguém vai pegar aquele copo, ninguém vai pegar aquele copo, ninguém vai pegar aquele copo, e passa por cima do copo. É Deus abrindo teus olhos para fazer algo no reino. Não fale o que é pequeno, aquilo que Deus te chamou para fazer. Comece fazendo. Comece emprestando esse barco. Aquele copo ali está me incomodando, eu vou pegar esse copo. Eu vou juntar os copos da igreja, agora é minha função.
vai fazendo, e Deus vai te chamando para coisas maiores, Deus vai te levando a lugares maiores. Não que isso seja pequeno, não, claro que não, isso é muito importante no reino, mas vai fazendo que Deus vai te levando a lugares maiores, e de repente você está em outros lugares que você nunca imaginava. Ah, Pedro, você imaginava onde estaria? E ele diria para mim e para você que não, mas um barco ele emprestou para Jesus naquele dia. Deus te vocacionou para algo. Deus te chamou para algo. Deus te capacitou para fazer algo. Você tem talentos. Você tem dons. Você tem habilidades. Quando algo dá de errado lá no seu serviço, eles te procuram e você resolve. Você resolve. Você dá um jeito. E por que no reino é diferente? Você tem talentos. Talentos naturais. Mas quando nós entregamos isso no reino, o que é natural se torna sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Quando você entrega isso, o que é natural agora seu se torna sobrenatural. E é isso que Deus quer usar na sua vida. É isso que já é natural seu. É isso que você já faz. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Alguns dias atrás, uma mulher, uma amiga nossa estava falando comigo. E de repente ela me falou: você lembra daquela planta que você me deu no Dia das Mães? Isso tem uns 2, 3 anos, né, pastor? Eu mandei o áudio para o pastor, ele escutou. Falei: lembro. Uma mulher, filha de fazendeira, para você entender a história, acostumada a plantar horta. Na casa dela várias e várias plantas. Várias e várias plantas. A igreja distribuiu umas plantinhas que eu não sei o nome, as suculentas. Se alguém lembra disso, no Dia das Mães, vocês lembram, né? Isso. E daí sobrou umas, o pastor colocou no grupo: se você quiser pegar para distribuir para alguém. Eu peguei, levei para ela, falei: Deus tocou no meu coração para mim trazer essa plantinha aqui para você. E daí tinha uma mensagem lá, só isso que eu falei. Fui embora. Nunca mais falei de planta, nem. Desses dias ela me falou: Márcio, aquela planta que você me deu, eu já havia plantado dela várias e várias vezes, e nenhuma havia pegado. Mas aquela que você me deu, ela pegou, ela floresceu, e as pessoas estão vindo aqui pegar a muda dela, e várias pessoas já pegaram a muda dela. Ela me mandou a foto da plantinha, bonita, florescida. Eu mandei para o pastor Marinho o áudio e a foto. Eu aproveitei de novo, mais uma mensagem, mais uma palavra. Falei: não, aquela planta era diferente, aquela planta era abençoada, e mais palavra. E é isso. Porque o que é natural nas mãos de Deus, agora Deus faz sobrenatural. Uma pessoa acostumada a plantar e nada daquela planta dava certo, mas quando Deus tem um propósito, Ele usa meios que a gente não entende. Ele vai usar você em coisas naturais, para fazer coisas sobrenaturais. Por quê? Porque Deus vocacionou você. Porque Deus convocou você para isso. E já te deu dons e capacidades para exercer esse ministério. É tão simples, é tão natural, sim. Mas você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você. Sabe por que ninguém para a igreja? Porque o dono da igreja continua a chamar pessoas e vocacionar pessoas, chamar pessoas e vocacionar pessoas. E Deus e o dono dessa igreja diz: eis que eu estou dando para vocês poder e autoridade. Poder e autoridade. Agora então Ele envia essas pessoas. Vão
Vão! Porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus dizendo: eu sou a porta, e quem entra por mim encontra salvação, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Ir por onde? Para onde eu vou anunciar o Evangelho, vai viver a sua vida. É isso que Jesus está falando. Nós entramos na pastagem que é Jesus, alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, e agora nós saímos para anunciar as verdades do reino. Entramos, alimentamos e saímos. Porque Jesus não disse: olha, vocês vão entrar aqui, entre aqui, eu sou o bom pastor. Vocês vão entrar, vocês vão ficar aqui, vocês vão se alimentar, vocês vão se engordar, eu vou curar as feridas de vocês, eu vou fechar aquela porta ali, e ninguém sai mais daqui. É o que os discípulos queriam fazer, lá no Monte da Transfiguração: vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui mesmo. E Jesus: não, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada, mas vocês vão entender, mas vocês vão entender ainda, que eu estou cuidando de vocês, para vocês entrarem, vocês vão entrar, vocês vão ser curados, vocês vão ser vocacionados, e depois vocês vão sair, e vão anunciar as verdades do reino. E quando nós saímos, agora as pessoas veem Cristo em nós. As pessoas olham para você e dizem: o que foi? Tem algo diferente. Cortou o cabelo, é a roupa, eu não sei, mas tem algo diferente. Tem algo diferente em você. Vão, Jesus disse: vão por todos os lugares, ide, porque eu estou dando para vocês poder e autoridade. Poder e autoridade. Por onde vocês vão? Por todos os lugares, até os confins da terra. Diz o texto, Jesus dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e por isso Ele nos envia. Toda a autoridade de um homem é temporal e de um lugar só. Aquela autoridade vale numa cidade, aquela autoridade vale apenas num estado, vale apenas num país, mas Jesus está dizendo: não, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, agora vão. A autoridade que Jesus dá para você não tem limite de lugar, não tem limite geográfico, não tem algo que possa resistir o poder e a autoridade que Jesus está ministrando e ministrou na sua vida. A autoridade que Jesus deu para você é lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é lá onde você está. A autoridade que Jesus deu para você é lá na rua, é aqui dentro da igreja. A autoridade que Jesus deu para você, Jesus está dizendo: olha, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. E de repente a gente vai vivendo a vida. E quando a gente olha, tem várias pessoas nos seguindo, a gente olha e alguém diz: olha, você foi importante. Aquela palavra, aquele dia você me deu uma palavra, aquele dia você teve um gesto que ninguém nunca teve comigo, aquele dia você teve um sorriso, aquele dia você fez algo, aquele dia marcou a minha vida. E você olha e você vê que a sua vida é importante para alguém, para pessoas. Deixa eu te perguntar, a sua vida é importante para alguém? Antes de chutar o balde, frase que o pastor Marinho falou e marcou a minha vida: lembre-se que tem pessoas que dependem do leite que está no seu balde.
Tem pelo menos um. Tem pelo menos um. Parece que ninguém está olhando para você, mas estão sim. Estão te observando. Estão te observando, porque a luz de Cristo está em você. E Jesus dizendo: vão, gente, vão. Vocês só precisam ir. Vocês só precisam sair. Vocês só precisam viver a vida de vocês. Enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, o meu poder está em vós. Porque Jesus deu para você o que era dele. Jesus coloca em mim e em você o que é dele, porque o poder e a autoridade é dele. O poder e a autoridade, todo o poder, toda a autoridade é dele. E ele diz: agora eu estou dando para vocês, eu estou compartilhando com vocês, eu estou dando da minha vida para vocês. E Jesus sobe aos céus, e o Espírito vem. E agora que os discípulos começam a entender tudo o que Jesus havia ensinado, e aqueles homens agora se tornam homens extraordinários que impactaram o mundo pelo poder do Espírito Santo. E aqueles homens agora pregam com poder e autoridade, com ousadia. Poder e autoridade. Todo esse poder é o nosso mestre. E ele diz: eu estou dando para vocês. Eu estou dando para vocês. Vão. E eu estarei com vocês. Como eu estive no primeiro dia, eu estarei com vocês. Os discípulos com o coração todo tenebroso, e agora Jesus vai subir. Jesus: não, gente, eu estarei com vocês, porque eu enviarei outro, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias. E ele estará com vocês todos os dias. Ele chama para perto, e depois que ele chama eu e você para perto dele, ele nunca mais sai de perto de mim e de você. Aleluia. Na verdade, ele não está perto, agora ele está dentro de vós, porque o Espírito da verdade já habita em vós. Não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo? E ele habita em vós. E o Espírito Santo testifica das obras de Cristo. É o Espírito Santo que testifica das obras de Cristo. Encerro dizendo: fomos chamados para perto, fomos vocacionados e fomos enviados. Mas eu não quero. Queridão, agora é só prestar conta. Mas eu não vou. Agora é só prestar contas. Porque o que ele chamou, ele vocacionou. E o que ele vocacionou, ele enviou. E o que ele enviou, um dia todos vão prestar contas. É só prestar contas. Eu não vou. Não é comigo. É só prestar contas agora. Deus ministrou algo no meu coração. E eu quero que você fique com essa palavra, com mais essa palavra. Essa igreja vai viver o melhor tempo dela.
Porque tem pessoas que Deus está chamando aqui para algumas áreas específicas. Como é que eu sei? Começa fazendo aquilo que te incomoda. Começa fazendo aquilo que Deus abriu teus olhos. Uma outra pregação que o pastor Marinho pregou, e eu me lembro que Agar estava diante do poço e não via o poço. Lembra dessa pregação, pastor? Mas o anjo aparece e abre os olhos dela, ela vê o poço. Quem sabe tem algo de frente de você que você não está vendo, mas o Espírito Santo está abrindo os teus olhos para o ministério nessa noite, porque tem algo que só você pode fazer aqui neste reino. É o outro, não, é você mesmo. Ah, se eu não fizer, se você não fizer, um dia nós vamos ter que prestar contas. Mas é tão simples. Não, é simples para você, mas é sobrenatural no reino que você está fazendo. Fique de pé no nome de Jesus.